Diz assim Isaías 43, versículo 13: Desde os dias antigos eu sou. Não há ninguém que possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Outra tradução diz: operando eu, quem impedirá? Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e querido Pai, em nome de Jesus, nós oramos, meu Deus, para que em nossos corações a Tua palavra possa fluir livremente, Senhor. Possa ter acesso aos nossos corações e preencher todo o vazio que existe na nossa alma. Meu Deus, eu oro para que nesta noite, se alguém aqui entrou desesperado, desanimado da vida, sem esperança, que nesta noite o Senhor traga a esperança. Que nesta noite possamos conhecer ao Senhor mais ainda. E que possamos, meu Deus, trabalhar dentro da Tua direção e da revelação, do entendimento que o Senhor nos trará na Tua palavra, para que possamos estar sendo um campo limpo e livre para o Senhor agir em nós. Assim nós oramos, meu Deus, para que nenhuma preocupação, nada na mente, meu Deus, venha obstruir, venha, meu Deus, impedir a Tua palavra de agir em nós com a sua totalidade que o Senhor deseja sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, meus irmãos, nesta noite. Gostaria de compartilhar com vocês sobre o que impede Deus. O que impede Deus? O que impede que Deus haja? O que impede que Deus venha agir? Então, o que impede que Deus possa agir em nossas vidas? Meus irmãos, o texto que Isaías nós lemos diz: desde os dias antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? É uma pergunta. Isaías, o contexto do livro de Isaías, filho de Amós, era a tristeza de Deus por causa da decadência espiritual do povo de Israel. O povo de Israel estava distante de Deus. Chega a dizer Isaías que o povo estava honrando com lábios, mas o coração estava longe. E essa pergunta de Deus é muito importante para nós hoje. É uma pergunta que Deus está fazendo: agindo eu, quem impedirá? Eu quero dividir esta mensagem em 4 partes. As primeiras 3 partes fala de quem é Deus, do seu poder, da sua força. E a última parte é a parte que fala sobre o que impede Deus de agir, porque é uma pergunta divina, é uma pergunta de Deus para nós: o que impede Deus de agir? A primeira parte que eu trago essa divisão aqui fala do tempo. Quando Deus diz assim: desde os tempos antigos. E nós sabemos que na vida profissional, tempo de profissão conta, tempo de experiência conta muito. Em uma contratação, experiência é tudo. Então o texto dizendo desde os dias antigos, desde os tempos antigos, ou desde a eternidade, o tempo conta. E aqui está falando da realidade sobre os atributos de Deus, que é a sua onipotência, a onipresença e a sua onisciência. Ou seja, Ele sabe tudo, Ele pode estar em todos os lugares. E Deus não está preso, Deus não está preso a um tempo. A Bíblia diz que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos também é como um dia para Deus. E eu quero dizer, irmãos, que antes de tudo Deus sempre foi Deus. Que nesta noite você possa ouvi-lo dizer e expressar a você que antes de tudo Ele é Deus da sua vida. Antes de você nascer, Deus era Deus. Antes de os teus avós nascerem, Deus já era Deus. Ele não se tornou Deus a partir de um tempo, a partir de uma evolução divina. Ele sempre foi todo-poderoso, El Shaddai. Antes de você ser formado no ventre, o Senhor diz: eu sou Deus, eu era Deus e continuo sendo Deus. Antes dos males, das lutas virem contra você, Deus já era Deus. Deus continua sendo Deus. Roma, para declarar uma pessoa santa e poder canonizar, examina a vida do falecido.
e vasculha toda a vida da pessoa para que possa, no máximo, poder canonizar a pessoa e poder chamar de santo, mas não tem poder para dizer: esse aqui nós vamos tornar essa pessoa um Deus. O ser humano não consegue, não tem essa força de fabricar um Deus, somente um Deus único. Somente é um Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus que se revela, o Deus que mostra aqui em Isaías 43, você pode ler o versículo todo, o capítulo inteiro em casa, e você vai ver os atributos de Deus ali. O seu currículo está ali em Isaías 45, versículo 7, diz ele: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu sou o Senhor e faço todas estas coisas. Tudo que existe, obra das mãos de Deus. E o diabo, pastor? O diabo também, quem criou foi Deus. Por isso que ele é Senhor até sobre o inimigo. Ele é mais forte e mais poderoso que o próprio inimigo. Disse alguém, escreveu alguém, que Satanás é apenas um pitbull na mão de Deus, que é apenas um leãozinho na mão de Deus. Mas Deus criou todas as coisas, e se Deus quisesse destruir, Deus destruiria, Deus eliminaria todo o mal. Porém, Deus permite algumas coisas. Em outra ocasião falaremos sobre isso. Agora, irmãos, a Bíblia diz também em Gênesis 1 que a terra, ela era sem forma e ela era vazia, e Deus encheu a terra, Deus deu forma à terra, Deus fez tudo, Deus criou todas as coisas. Nada é autoexistente, não é um resultado de uma explosão que houve no universo e tudo se formou. Não, uma mente preciosa, maravilhosa do nosso Deus criou todas as coisas. Nem céu, nem terra, nem anjo, nem arcanjo, nenhuma criatura pode acabar com Deus ou com seus planos. A Bíblia menciona que os planos de Deus, irmãos, elas são fundamento, elas são um firme alicerce para nós. E precisamos aprender, irmãos, que Deus governa o universo, Deus governa o mundo, Deus governa uma nação, Deus governa um município e Deus governa também a nossa vida. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 4, versículo 13 até o 16, diz ele: e agora vós, que dizeis hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, lá passearemos um ano, e contrataremos, ganharemos. Digo-vos, não sabeis o que acontecerá amanhã? Porque o que é a vossa vida? É o vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar que devias dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal é como essa é maligna. Então a Bíblia nos ensina, irmãos, a nunca dizer: eu vou fazer assim. Tudo depende de Deus. Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele que cria, Ele que faz, Ele que abre porta, Ele que dá oportunidade. O trabalho que tenho, a saúde que possuo, as pernas que eu tenho, o ar que eu respiro, tudo vem dele. A água que eu me alimento vem dele, tudo vem dele. E eu sou grato a Ele por tudo que Ele me dá, por tudo que Ele me tem trazido. A Bíblia diz, irmãos, em 2 Pedro 3,8, que para Deus o tempo não está limitando Deus. Nós estamos limitados no tempo. Você tem hora para chegar na consulta médica, você tem hora para chegar no trabalho, você tem hora para chegar na escola, você tem hora para tudo. Para Deus, Deus não está limitado a hora, a tempo. A Bíblia diz: mais amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um. Então, irmãos, o que acontece? Deus é dono do tempo. É Deus que faz o tempo parar. É Deus que faz o tempo correr. É Deus que domina o tempo. O tempo, a hora, o cronos está na mão dele. Não tem horário que impeça Deus de agir. Ele é dono do tempo. É Ele que faz o relógio de Acás parar, retroceder, conforme diz lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 11. Ali fala, irmãos, que o relógio, chamado relógio de Acás, parou e retrocedeu, voltou, porque Deus assim fez. A Bíblia diz que a oração de Josué orou para que o sol se detesse, para que a lua parasse, e a lua parou, e o sol parou, porque, irmãos, Deus é dono do tempo, é Ele que governa o tempo.
Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Nós não conseguimos parar o tempo, nós não conseguimos frear o tempo. Nós às vezes vivemos com o tempo corrido, porém, irmãos, Deus é o Senhor do tempo. Por isso que às vezes algumas pessoas são ansiosas por causa do tempo, e nós não temos governo sobre o tempo. Só Deus tem o poder sobre o tempo. Não tem porta, irmãos, que Deus não possa abrir. Não tem barreira para Deus agir. Atos capítulo 12 menciona que entrou o anjo lá, libertou a Pedro, que estava na prisão. Não tem nada, irmãos, que impeça Deus. Apocalipse capítulo 3 versículo 8 diz: conheço as tuas obras, eu sei, eis que coloquei diante de você uma porta aberta. E ele diz: ninguém pode fechar, porque Deus, irmãos, Deus é o Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder. Ele abre uma porta e ninguém pode fechar. Se Deus abre uma porta para você, podem tentar empurrar, trancar e fechar a porta, mas se Deus abriu a porta para você, não tem ser humano, não tem ser espiritual, não tem anjo nem demônio que vai fechar uma porta que Deus abriu para você. Também o contrário é: se Deus fecha uma porta, não adianta você querer empurrar, não vai abrir, você não vai conseguir, porque nós somos limitados. Deus não é, nós não somos Deus. Ele é o Senhor, Ele é soberano. Nós somos limitados, Deus não é. Nós conhecemos pessoas que são limitadas, Deus não é limitado. Para Deus não tem tempo, para Deus não tem porta. É o próprio Deus, irmãos, é o nosso Deus que coloca, Ele pode colocar na vida de uma pessoa o pavor, o medo. É Ele que também Ele coloca coragem e força numa pessoa. É Ele que faz um guri matar gigante. É Ele que faz o fraco forte. É Ele que dá vigor para quem não tem força nenhuma. É Ele que fortalece os nossos braços para a peleja, para a guerra, para vencer. É Ele que elimina os nossos temores. É Ele que desfaz todo o mal. É Ele que arranca a maldição. É Ele que extrai aquilo que não é bom. E é Ele que coloca aquilo que é precioso. É Ele que transforma. É Ele que age. E é Ele que opera. E uma só vez, a Bíblia menciona que Deus eliminou do exército de Israel contra o exército de Deus, do povo de Deus. E uma só vez, em menos de meia hora, Deus eliminou 185 mil dos exércitos inimigos de Israel. Sem espada, sem força, sem ação humana, sem intervenção humana, Deus agiu. Do Senhor está o poder. Foi Deus, irmãos, que destruiu 2 cidades grandes e várias cidades pequenas que está na volta de Sodoma e Gomorra. Lá no livro de Jeremias capítulo 50 versículo 40 diz que Deus destruiu Sodoma, Gomorra e as cidades que estavam em volta, as pequenas cidades. Agora, irmãos, quem pode impedir Deus de agir? Nada, ninguém. Romanos capítulo 11 versículo 36, que nos diz: porque dele e por ele são todas as coisas. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Porque, irmãos, porque o Senhor é que abre esta porta, o Senhor é que vence, é o Senhor que nos dá a vitória para vencer nessa circunstância. Então, quando o Senhor está dizendo, desde os tempos antigos, é Ele, não é alguém inexperiente, não é alguém que não sabe o que vai fazer, não, Ele tem um grande plano. A segunda expressão, a segunda parte, Ele diz assim: desde os tempos antigos, eu sou. Deus, irmão, se apresenta, Deus se revela: eu sou. Para nós é apenas 2 expressões, 2 palavras, mas está muito mais do que isso. Quando nós estudamos, é utilizada a palavra, a expressão tetagrama, que são 4 palavras, são 4 letras no hebraico, que revela a pessoa divina, a personalidade de Deus. É Deus se revelando. É Deus querendo dizer: olha, eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu vou ser. E ninguém pode me deter de fazer o que eu quero. É mostrando o poder em Deus. E quando Deus diz assim: eu sou, Ele está se revelando. Para Moisés, na sarça ardente, Ele se revela. Para Saulo, no caminho de
de Damasco, ele se revela. Para você que está nesta noite aqui, Deus se revelou. O Senhor está se revelando. Nós, por nós próprios, não podemos, irmãos, conhecermos a Deus. Deus só revela quem Ele é. Ele se demonstra quem Ele é. Nós nada somos. Ele é. Ele diz: eu sei. O futuro está na mão dele. Deus é autoexistente. Ele não dependeu de alguém. Ele não dependeu de outro. Ele não dependeu de uma fórmula química para poder existir. Ele é autoexistente. Eu sou. Deus está se afirmando quem Ele é. E não tem, irmãos, como alguém poder entender Deus, conhecer o seu amor, conhecer a sua bondade, se Deus não revelar-se. É Ele, irmãos, que se dá a conhecer a nós, e nós dependemos para nos achegar a Ele, que Ele se revele a nós, que Ele diga: olha, eu sou o teu Deus, sou eu que te salvo, sou eu que te curo, e sou eu que tenho poder para te transformar. Sou eu que tiro o teu coração duro e dou um coração de carne para você. É eu que coloco o meu espírito na sua vida. Irmãos, não tem como ser humano entender Deus. Você que já entende, você que já compreende a palavra, você que já tem certo entendimento das coisas de Deus, e aí você deseja falar com um amigo seu, e o seu amigo zomba, estarnece, ele não entende, porque não teve ainda a revelação de Deus. Ele não conseguiu ainda, a mente humana não conseguiu decifrar a grandeza de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus. Ele pode saber apenas por questões históricas, porque aprendeu na escola, mas não teve revelação de Deus, porque aquece o nosso coração quando ele fala. Por que a pregação entra ao nosso coração, à nossa vida? Porque ele ministra. Muitas vezes algumas pessoas dizem: pastor, a mensagem hoje foi toda para mim, alguém contou a minha vida para o senhor. Não, eu não sabia da sua vida. Mas Deus que conhece o seu coração, Deus ministra através da palavra dele, Deus se revelando a você, porque Ele te ama, Ele tem um plano na sua vida. Ele se revela: eu sou. A terceira parte, quando Deus diz na sua palavra: e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Quando Deus deseja, irmãos, pegar uma pessoa e tratar daquela pessoa, não tem quem possa livrar da mão de Deus. Quando Deus pegou o faraó lá no Egito, não teve quem pudesse salvar faraó. Pode chamar o maior poder bélico do mundo, pode chamar o maior cientista do mundo, não tem. Quando Deus quer, irmãos, terminar com uma pessoa, Deus pode terminar, e não tem médico que possa curar. Quando Deus disse para o rei Ezequias: põe ordem à tua casa, porque tu vai morrer, tu não vai viver mais, está no beco sem saída, porque ele está sendo confrontado direto com Deus, e não tem o que ele possa fazer. Olha, se porventura uma pessoa se levantar contra mim, existe recurso, eu posso pedir alguém mais forte, eu posso pedir reforço, eu posso pedir ajuda. Mas quando Deus se levanta, quando Deus nos encara, quando nós estamos diante de Deus, como no final do capítulo, no final do livro de Jó, quem pode defender Jó diante das acusações que Deus está fazendo dele? Quando Deus no seu tribunal nos colocar e nos acusar de nossos defeitos, nossos pecados, quem vai poder ser o nosso advogado e nos defender diante de Deus? Diante dos homens, nós podemos nos defender, nós podemos nos desculpar, nós podemos querer forjar uma prova falsa, mas diante de Deus, como escapar de um julgamento de Deus? Como pode alguém querer lutar contra Deus? É impossível alguém lutar contra Deus e ainda sair dali com vitória. É uma pessoa, a criatura lutando contra o seu Criador. É quem é carne lutando contra aquele que é espírito. E Jesus disse: não temam quem pode matar apenas o corpo, a carne. Temam aquele que pode não apenas matar o corpo e a carne, mas pode também lançar no inferno. Como pode o ser humano lutar, escapar da mão de Deus? Essa pergunta. Não há
Nessa indagação não há quem possa livrar alguém da minha mão. Isso fala de julgamento, porque o poder está nas mãos dele. Isaías 14, versículo 27 diz: pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedir? A sua mão está estendida, quem pode fazer recuar? Jó 42, verso 2: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Romanos capítulo 8, versículo 31: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Se Deus estiver conosco, quem vai ser contra nós? Se Deus vai ser por nós, irmãos, nós estamos numa boa, amém? Não existe fornalha, irmãos, que impeça Deus agir. Não existe título grande, não existe coroação de rei que seja maior do que o nosso Deus. Então nada pode, irmãos, deter, impedir Deus agir. Quando Deus deseja atuar e agir numa situação, ninguém pode impedir. Quando zombaram de Deus, a sua vida restou em nada, não sobrou nada, porque ninguém pode enfrentar a Deus. Agora, irmãos, dada esta base, citado esses 3 pontos, eu quero falar no 4º ponto, onde eu quero deter um pouco mais. O texto diz: agindo Deus, quem impedirá? Agora, o que pode impedir Deus de agir? Hebreus capítulo 1, aliás, Abacuque capítulo 1, versículo 2, é a oração do profeta que diz: até quando, Senhor? Até quando clamarei por socorro sem que tu ouças? O profeta Abacuque está tendo uma sensação de que ele está orando, ele está pedindo, mas sem resultado. Parece que Deus não está ouvindo a sua oração. E alguém pode perguntar: mas se Deus age e ninguém pode impedir, agindo Deus, quem impedirá? Mas parece que Deus não está agindo, não. Parece que Deus não está se movendo. Então, saber, irmãos, de algumas realidades bíblicas não basta para que Deus haja. Apenas saber, apenas conhecer, apenas ler a Bíblia e não colocar isso na nossa vida em prática não vai trazer resultado. Todos acreditam em Deus, e todos acreditam, creio eu, que muitos creem que Deus pode fazer milagres, amém? Amém. Porém, nem todos recebemos milagres. Todos acreditam que Ele salva, porém nem todos que acreditam que Ele salva serão salvos. Todos acreditamos que Deus liberta, mas nem todos que acreditamos que Deus liberta estão libertos. Muitos, a Bíblia diz, chegarão nos últimos dias, no dia do julgamento. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, nós expulsamos demônios, nós falamos em novas línguas. E o Senhor vai dizer: olha, eu não conheço vocês. Eles conheciam, não totalmente. Eles não tinham entendimento. E o que pode, irmãos, impedir Deus agir? Nem um ser humano, nem um ser celestial pode impedir Deus agir. Porém, nós podemos barrar a ação de Deus e o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Nós podemos trancar o propósito que Deus tem estabelecido sobre as nossas vidas. Há alguns princípios que não mudam, que são princípios divinos, são princípios eternos, que Deus utiliza para nos abençoar, para colocar a sua bênção sobre nós. Mas nós mesmos, nós podemos impedir que o nosso Deus haja, que o nosso Deus opere em nosso favor.
Esta é uma grande realidade. Deus poderia, irmãos, ter dado uma grande vitória diante da minúscula cidade de Ai, assim que os hebreus entraram na terra prometida. Porém eles tiveram uma derrota esmagadora. E aqueles que eram crentes, fervorosos, poderiam ter perguntado: mas Deus, por que Deus não nos abençoou? Por que Deus não derramou da sua graça sobre nós? E nós poderíamos ter esmagado os nossos inimigos. E eles não conseguiram. E eles perderam a batalha. Eles sendo gigantes, eles sendo enormes, eles sendo uma grande quantidade. E aquela cidadezinha tão pequena teve uma grande vitória contra eles. Por quê? Porque, irmãos, atitudes, ações que impediram a bênção de Deus de estar sobre eles. Vocês entendem, irmãos, que não é que Deus não queira abençoar, não é que Deus não deseja abençoar-nos, mas às vezes são atitudes mesquinhas, são atitudes pequenas que impedem Deus de operar e Deus de agir. Às vezes é inexplicável. Pessoas que oram, pessoas que vão na igreja, mas não conseguem progredir espiritualmente. Tem algo na vida que precisa se desprender. Tem alguma coisa atada, tem alguma coisa amarrada na vida espiritual que está impedindo o crescimento, que não desata o crescimento espiritual. É aquela pessoa que dá um passo, volta 2, anda 3 passos, retorna 7, não consegue progredir na vida. Tem coisas, meus irmãos, na nossa vida que nós precisamos, exatamente como o apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, depois tome do pão e beba do cálice. Nós precisamos, irmãos, diante de Deus, estar examinando: Deus, se há alguma coisa na minha alma que impede a tua mão de agir e me abençoar, Senhor, me ajuda a remover, ajuda a retirar. Porque certo, irmãos, é que Deus deseja, que Deus tem prazer de derramar a sua bênção sobre nós. Deus tem a alegria de nos ver sendo abençoado e de nos dar vitória aonde precisamos. Mas às vezes atitudes nossas que não estão de acordo com o querer de Deus, com a vontade de Deus, e que aí estão travando e impedindo Deus de agir. E o Senhor pergunta em Isaías 43: agindo eu, quem impedirá? Deus está agindo, mas não está chegando na minha vida. Como por exemplo, os 2 últimos dias lá em casa, as lâmpadas não ligaram. Digo: meu Deus, o que houve? Eu, como metido a eletricista, tirei lá na linha, examinei, olhei, digo: o fio está tudo normal. Digo: isso aqui não é para mim, eu tenho que chamar um profissional da área, alguém que entenda. Botei a tampinha no lugar lá, tranquilo. Hoje, minha esposa disse: tem um problema na luz aqui da cozinha. Diga: ai meu Deus do céu, não é só uma luz agora queimada ou um problema, será que é outra? Digo: o que está acontecendo? Eu digo: não pode, é algo anormal, tem que ser espiritual essa coisa. Digo: eu fui olhar, digo: não, para aí, vou dar uma olhada no disjuntor. Olhei, irmão, o disjuntor caído, levantei, funcionou tudo. Simples, sabe? A energia tem. É que tem uma coisa ali que impede a energia de chegar lá. A bênção de Deus, ela vem, mas às vezes, irmãos, tem um disjuntor na nossa vida que está desligado, está interrompendo o fluxo da graça de Deus, da bênção de Deus de chegar até nós. A água tem, faltou a água só na sua casa, em todas as casas tem. De repente você vai ver, foi um moleque, um guri na rua, chegou lá a fazer uma obra de arte, né? Foi lá e desligou, e só você não tem. É simplesmente ir lá e abrir. Muitas vezes, irmãos, é assim: Deus derrama, Deus está abastecendo a nossa vida com o que nós precisamos, mas tem alguma coisa fechada, alguma torneira fechada, algum registro fechado, algum disjuntor desligado.
E exatamente precisamos nós examinar o que está interrompido na minha vida. E nos examinar. E buscar em Deus uma resposta. Porque Deus age. Amém? Agindo Deus? Agindo Deus? Às vezes eu posso impedir algo na minha vida, uma circunstância na minha vida que pode impedir. Outra coisa que pode estar na minha vida impedindo Deus de agir. É uma palavra chamada incredulidade. Há níveis de incredulidade. Há níveis que são graves, gravíssimos. Outros são moderados. Existe a incredulidade bem leve, bem suave, crer, mas não de todo. Por exemplo, Tomé era um discípulo de Jesus. Ele seguia Jesus. Ele viu milagres de Jesus. Jesus disse que ia ressuscitar. E todos os discípulos viram que Jesus ressuscitou, porque Jesus apareceu para eles. Tomé disse: olha, não acredito. É um nível de incredulidade. E aí Jesus disse: Tomé, vem cá. Vem cá, Tomé. E Tomé: ô Jesus, Jesus está com saudade de ti. Tomé, vem cá, coloca a mão aqui na minha mão. Não, Jesus, não precisa não. Coloca. Porque há níveis, irmãos, de incredulidade que a pessoa tem que ver. Ela tem que enxergar e tem que tocar. Ele mesmo disse: olha, eu só vou crer se eu colocar a minha mão lá. Se eu colocar, aí Jesus pede: vem agora e coloca aqui nos níveis de incredulidade. Às vezes, irmãos, o nível de incredulidade está tão avançado que a pessoa não acredita em mais nada. Por exemplo, uma pessoa decepcionada na vida em uma situação, ela já não acredita. E se ela reincide na mesma situação, ela não acredita mais em ninguém, de tanto sofrimento. Há níveis que vão se somando. Há duas pessoas no Antigo Testamento que negaram a Deus o seu poder, irmãos. Por quê? Por não conhecer a Deus, por negligenciar o seu conhecimento a respeito de Deus. Em Êxodo capítulo 5, versículo 2, Faraó mesmo disse, quando Moisés disse: olha, Deus mandou dizer, deixa o meu povo ir. Ele disse: que Deus? Que Senhor? Ele disse: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe Israel ir? Quem é o Senhor? Não tem nada de Senhor, não conhece o Senhor não. Senhor sou eu sou o Senhor. Se vocês não vão trabalhar todo mundo. Ele não tinha entendimento, revelação, compreensão. Outro nós encontramos, Nabucodonosor, está em Daniel capítulo 5, versículo 15. Quando ele diz assim: vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que fiz, será melhor para vocês, mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los da minha mão? E qual é o Deus que vai poder livrá-los das minhas mãos? E os três moços que tinham intimidade com Deus, conhecimento de Deus e não tinham incredulidade, desafiaram, irmãos, aquele grande monarca, aquele grande imperador, e disse: olha, saiba que nós não vamos adorar a tua imagem, nós não vamos nos prostrar diante da tua imagem, e se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar da tua fornalha. E eles entraram na fornalha, e a Bíblia menciona, irmãos, que eles não foram tocados pelas chamas, nem os seus fios de cabelo chamuscaram. Porque, irmãos, porque aqueles jovens andaram em espírito de fé, andaram em fé e obtiveram a graça de Deus de andar no meio do fogo, no meio da fornalha, e não se queimaram, porque no seu coração não havia incredulidade. Agindo Deus, quem impedirá? Agora, irmãos, impede muitas vezes de Deus agir se eu não tenho no meu coração a fé suficiente que agrada a Deus. Hebreus capítulo 11: sem fé é impossível agradar a Deus. E não tem como Deus operar em meu favor se eu não tenho fé. Agora, irmãos, Deus também é outra coisa, que Deus não vai operar. Outra coisa que impede Deus de operar, e Deus não vai operar quando Deus tem que repartir a glória dele com o outro. Ele diz na sua palavra em Isaías 42:8: a minha glória, pois não darei a outro. Por que às vezes você ora por alguém para que Deus cure, e aquela pessoa não é curada? Por que será? Mas você está orando com fé, você está pedindo com insistência, mas de repente tem um parente daquela pessoa que está pedindo para outra pessoa que não é Deus. E como Deus não reparte a glória dele com ninguém, Deus não vai abençoar aquela pessoa para dar glória para outro, não.
É como o exemplo que eu já mencionei aqui outra vez, que uma senhora chegou desesperada, seu filho está desenganado na UTI do hospital, e a igreja estava aberta. Ela entrou na igreja, pediu oração, prontamente nós vamos orar, nós vamos interceder pelo seu filho. E na hora o Espírito Santo trouxe ao meu coração perguntar para ela se ela foi buscar oração em outro lugar. E perguntei à senhora, antes de vir aqui, esteve em outro lugar pedindo oração ou ajuda? Ela, sim, eu estive lá no terreiro da mãe não sei das quantas, e eu fui lá pedir, fizeram um passe, e eu espero que lá os Exus ajudem meu filho a curar. Eu digo, pois bem, a senhora vem aqui pedindo que Deus ajude. E eu segui o texto, digo, olha, Deus não vai repartir a glória dele com ninguém. Dessa maneira o seu filho não vai viver. Não tem como viver, porque Deus não vai operar para a senhora ir lá depois do terreiro, agradecer no terreiro, coisa que Deus fez. Então Deus não reparte a glória. Ele não vai dar a glória dele para outro. Deus não vai repartir, irmãos, aquilo que é dele, a glória é dele. Também Deus não tem prazer de repartir a glória dele com o homem. Às vezes o homem quer puxar a glória para si. Eu orei, eu curei, eu libertei. Não, quem faz é Deus, quem opera é Deus. Quem age é o Senhor. Quem é soberano é Ele. Nós não somos nada. Nós somos instrumentos, a qual Deus, pela sua bondade plena e grande misericórdia, atua e age por amor à sua palavra, porque Ele zela pela sua palavra para cumprir. Deus não reparte a sua glória. Então, o que pode impedir Deus de agir, irmãos, quando nós queremos repartir um pouquinho da glória de Deus para conosco, e nós não somos merecedores? Quando nós queremos dar a glória que pertence a Deus a outro, Deus não reparte a glória dele com ninguém. Outra coisa que pode impedir Deus de agir, irmãos, é quando nós temos ao nosso coração obrigado sentimentos ou pecados que não agradam a Deus. Falei a vocês sobre a capa babilônica de Acã, Josué capítulo 5. E a Bíblia diz, irmãos, em Isaías 59, que a mão de Deus ela não está encolhida para que não possa abençoar, que seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir a nossa oração. Mas o profeta ali declara e anuncia, mas os vossos pecados separam vocês de Deus. Uma vida em pecado, uma vida errada, uma vida que está desagradando dentro do propósito de Deus, Deus não pode atender, Deus não pode agir. A Bíblia menciona, irmãos, que eles perderam uma batalha que era pequena, e eles perderam porque tinha pecado escondido, quebra de aliança. E Deus, então, irmãos, Deus não agiu, Deus não operou, Deus não foi com eles, e eles perderam aquela batalha. Porque, meus irmãos, se o Senhor está agindo, ninguém pode impedir. Porém, nossas atitudes e ações, sim, podem afastar a graça de Deus se manifestar sobre nós. Amém? Agindo Deus? Agindo Deus? Agora, irmãos, eu quero dizer que Deus tem planos que Deus deseja trazer sobre nós. E quais são esses planos de Deus para que Deus possa agir? Primeiro, irmãos, Deus tem plano para nos salvar. Amém? Deus tem plano para nos salvar e um plano para nos justificar dos nossos pecados, dos nossos erros diante de Deus. Segunda coisa, Deus também tem planos de consolidarmos em Cristo. Deus tem planos de edificar a nossa vida. Como nós temos nosso trilho de treinamento, Deus tem propósitos, irmãos, de nos levar, de realizar. Ele diz na sua palavra, eu sei que planos tenho de vós. Eu tenho planos de bem e não de mal. Eu tenho planos de salvação, eu tenho planos de transformação. Os planos de Deus não são grandes para conosco. O plano de Deus para conosco é nos santificar pela palavra, nos libertar das amarras, de vícios visíveis e vícios não visíveis. Deus tem planos para o mundo também, porque na sua palavra em João 14 Jesus disse, eu voltarei, eu vou para o Pai, vou preparar lugar para que onde eu estou, vocês estejam também. Diz ele, se eu for, eu voltarei, e eu buscarei para mim mesmo. E ele fez uma promessa, e a promessa dele firme e solidificada na sua palavra é que ele vai voltar. A Bíblia menciona também que ele vai estabelecer o seu reinado, um reinado de 1000 anos de paz sobre a face da terra. Depois disso haverá um grande julgamento no grande trono branco, um momento de justiça certa e correta da parte de Deus, tanto que o trono é branco, porque a justiça é correta.
Agora, irmãos, Deus nos trata com o seu amor tão grande. E o amor que Ele tem para conosco é o amor incondicional. Ele diz: eu sei que planos eu tenho de vocês. E Ele diz: agindo eu, quem vai impedir? Deus tem planos extraordinários, maravilhosos a respeito da sua vida. Por que o amor de Deus é um amor tão grande? Por que o amor de Deus é um amor incondicional? Porque Deus, irmãos, não faz acepção de pessoas. Para Deus, todas as pessoas são iguais. Para Ele, uma pessoa não é mais do que a outra. Todos são iguais diante de Deus. Deus ama de uma forma inexplicável. Deus os ama de uma maneira inigualável. Deus nos ama de uma maneira imensurável, sem explicação. Não importa o que você é, não importa o que você fez, o seu amor é incondicional para conosco. Ele diz que tem planos, e Ele diz que agindo Ele, quem impedirá? E Ele está agindo, e Ele tem agido. Quando chegar aqui quebrado, destruído, arrasado, com a vida que estava lá no poço, uma destruição, e o Senhor Jesus transformou, fez uma obra por causa do amor incondicional. Sabe, meus queridos, que o máximo que alguém pode comparar o amor incondicional de Deus é aquele amor que um pai e uma mãe têm pelo seu filho, que ama ao ponto de dar tudo que tem de si em favor dos seus filhos, que batalha, que luta, que trabalha, que se esforça por causa dos seus filhos. E eu quero declarar nesta noite: não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa o que você já fez, Deus te ama. E essa é uma realidade do seu grande amor incondicional para conosco. Deus, irmãos, que olha e que vê que todos somos iguais para Ele, que não ama mais uma pessoa do que outra, mas que nos alcança e que nos estende a mão sem merecer, sem ter méritos humanos, para que nenhuma glória seja nossa, porque eu me autotransformei, eu me converti. Não, ninguém de nós podemos dizer eu me converti. Não, foi Deus, foi o Espírito Santo que converteu a minha vida. Foi Ele que me libertou, foi Ele que me fez uma grande obra na minha vida e no meu coração. Foi Ele que mudou a minha vida. Eu não fiz, irmãos, a minha vida uma mudança que é de mim mesmo, força de mim. Não, é Deus que fortalece. O apóstolo Paulo disse: tudo eu posso naquele que me fortalece. É Deus que dá força, é Deus que age. Ah, meus irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, nós sofreríamos demais. Tem uma lei, aliás, uma teoria de Isaac Newton, que é a teoria de causa e efeito, que foi defendida por Isaac Newton, que mostra a ação e as suas consequências, aplicado a Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Notoriamente encontramos uma causa: todos pecaram, seguido de uma reação: destituídos estão da glória de Deus. Porém, grande é o amor de Deus para conosco, o plano infalível de Deus, que agindo Ele ninguém pode impedir. Ele executou o seu plano, entregando Jesus, o seu amado Filho, por nós, dando a sua vida por nós, entregando a sua vida por nós, para três coisas realizar em nós. Primeiro, nos salvar, nos libertar e nos transformar, e dar a nós, irmãos, uma vida nova, e trabalhar em nós, e trabalhar em nossos corações aquilo que é o plano dele. Amém? Bruno, pode passar aqui. Para trabalhar em nós, irmãos, o plano dele, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Nós estamos em um processo, todos nós aqui estamos em um processo de Deus. Deus está agindo, Deus está operando, Deus está fazendo. Estamos num processo, alguns no início de uma caminhada, outros numa sequência da sua caminhada, outros com uma maturidade espiritual
pouco maior. Todos nós estamos num processo de Deus, mas Deus tem um grande plano na tua vida. E agindo Deus, quem impedirá sobre você? Deus tem um plano contigo. Deus tem um grande plano. Deus tem um propósito tão precioso com a sua vida. Você que é bebezinho na terra, que sempre começou, você que já tem grande experiência na caminhada da fé, Deus tem um plano contigo. Deus tem um plano conosco, irmãos. Deus está construindo, Deus está fazendo. Quem sabe alguns estão ali fazendo apenas o piso, a estrutura da casa. Outros já estão lá no 7º andar, construindo o 8º andar, o 20º andar. Deus está construindo, Deus está edificando. E agindo Deus, quem impedirá? Desejo nesta noite que você deixe Deus construir na sua vida. Não impeças. Não impeça o que o Espírito Santo deseja fazer na sua vida. Você ainda não recebeu a totalidade daquilo que Deus fez. Continue a buscar. Não desista. Não desista. Não desanime. Persevere e continue. Porque aquele que começou boa obra, a Bíblia diz que Ele é fiel para completar. Ele está fazendo. Ele está realizando. Ele está construindo. Você ainda não é uma obra pronta. Você não é uma obra acabada ainda. Deus está no processo. Deus está no processo tão perfeito. Nós temos muitos líderes no nosso meio, muitos discipuladores abençoados, dedicados. Temos nossos líderes de rede, homens abençoados. Todos os irmãos estão num processo de Deus. Deus está fazendo. Não estamos prontos ainda, irmãos. Deus está fazendo. E você vai perguntar: pastor, quando é que estamos prontos, irmãos? Até Jesus voltar. Até Ele voltar. Deus está construindo. Agora, agindo Deus, quem vai impedir? Nada. Ninguém. Só eu mesmo. Eu posso impedir. Eu posso segurar. Eu posso dizer: Deus, deixa assim, eu não quero investir o meu tempo, eu não quero o meu TSD. Irmão, você está deixando de Deus agir, de Deus operar, dando elementos para Deus construir na sua vida. Não, mas eu não vou no aprisco. Você está deixando de Deus agir na sua vida também, porque é mais um elemento de construção na sua vida. Eu não quero fazer o Crescendo 2, eu já fiz um, basta para mim. Você está impedindo de Deus agir e construir na sua vida. Eu já fui no retiro face a face, foi uma vez, mas eu não quero ir no impacto. Você está impedindo Deus de agir no processo, numa totalidade que Ele deseja alcançar. Estamos num processo. Estamos, irmãos, em construção de Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Só eu. Só eu. Você pode apontar assim e dizer, declarar comigo: agindo Deus, quem impedirá? Mas você pode apontar para mim. Você pode apontar para si mesmo, dizendo: agindo Deus, quem impedirá? Eu posso estar impedindo. Eu posso estar segurando. Eu posso estar com o pé no freio. Eu posso estar com o freio de mão puxado. Eu posso estar com o meu disjuntor desligado. Mas Deus quer agir. Deus quer botar energia na sua vida. Deus quer te encher. Deus quer transbordar. Você não é batizado no Espírito Santo? Continue buscando. Continue clamando. Continue diante de Deus clamando, buscando. Está buscando avivamento, não chegou? Continue buscando, porque avivamento, irmão, não vai começar lá no meio da igreja, vai começar na sua vida. Avivamento, ele precisa iniciar na minha alma, no meu coração. Agindo Deus, quem impedirá? Eu posso impedir. Só eu. Ninguém vai impedir. Meu discipulador não vai impedir. O líder da rede não vai impedir. O líder do aprisco não vai impedir. O pastor da minha igreja não vai me impedir. Minha liderança não vai impedir. Eu posso impedir. A minha esposa não pode impedir. Os meus filhos não podem impedir. Nada pode impedir. Mas pastor, meu casamento está uma bagunça. Mas não, meu querido, não é porque o teu casamento está em crise que pode impedir a mão de Deus agir. Você não precisa estar em crise. Busque o Senhor.
clame ao Senhor. Ele está disposto a estender as tuas mãos e continuar te abençoando para o teu crescimento. É só o começo de Deus. Deus começou, Ele não terminou. Deus está em obra. Deus está em obra. Jesus disse: eu e o meu Pai trabalhamos até agora. A Bíblia diz em Gênesis: no 7º dia Deus descansou. Mas Jesus diz: eu e o meu Pai trabalhamos até agora. Jesus: eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar. Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. Ele disse: mas eu vou enviar o Consolador que vai estar em vocês. O Espírito Santo está trabalhando em nós. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo estão trabalhando. Deixa Deus trabalhar. Deus quer agir, Deus quer operar, Deus quer fazer. Não pare você, amém? Não pare você, não cesse, não cesse, não pare você. Há um homem de Deus chamado Elias. Ele resolveu parar. Ele disse: eu vim, eu quero morrer, eu quero acabar com a minha vida. Deus, me leva, me mata. E Deus disse: te levanta, come, porque longo é o caminho. Longo é o caminho. Deus tinha um propósito. Quem podia impedir o propósito de Deus? Ele, o profeta, desanimado, desacursoado. Deus desejava agir. Agindo Deus, quem impedirá? Só Ele, ninguém mais. Quero convidar você para nós ficarmos em pé.